Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Kitzá. Uma parábola. As servas que tinham ciúmes de sua ama. Um homem rico se casou com uma bela mulher. Ela tinha uma mansão muito grande e empregava várias servas para cuidarem das diversas tarefas da casa e do jardim. As servas sentiam um imenso ciúme de sua ama. Cada uma delas desejava ser ela mesma a dona da mansão. E assim elas sussurravam e faziam planos dia e noite de como dar ao patrão um relatório maldoso sobre sua esposa. Então, com certeza, ele se divorciaria dela, e uma delas poderia ser a nova senhora da casa. No entanto, o comportamento da esposa era impecável. Ela sempre estava bem vestida e sempre era gentil e atenciosa com seu marido. As servas não encontravam nenhuma falha nela, nenhuma razão para falar contra ela. Certo dia aconteceu. O patrão havia acabado de regressar de uma viagem e estava ansioso por ver sua esposa. Quando ele entrou na casa, sua esposa estava no jardim, debruçada sobre uma pequena flor que ela estava tentando arrancar do solo. O marido estendeu sua mão para cumprimentar sua esposa, mas rapidamente a recolheu de volta. As mãos que sua esposa lhe estendeu estavam cobertas de lama. Elas ficaram sujas enquanto ela tentava desenterrar a flor. A face do marido tornou-se sombria. Era óbvio que ele estava zangado. Sem nenhuma palavra, ele entrou de volta em casa. Isto era o que as servas haviam esperado tanto. Depois que seu patrão descansou da viagem, elas entraram com reverência e anunciaram com satisfação: Nosso mestre deve divorciar-se de sua esposa. Por quê? Perguntou o patrão. Bem, responderam as servas, nós notamos quão zangado o senhor ficou esta manhã por causa das mãos sujas dela. O patrão entendeu por que as servas estavam tão ansiosas que ele se divorciasse de sua esposa. Ele sorriu. Suas tolas. Ele disse: Vocês acham que alguma de vocês é melhor do que minha esposa? É verdade, suas mãos estavam sujas de manhã, mas normalmente ela sempre se certifica de estar limpa e arrumada. Vocês, no entanto, estão sempre cavando no jardim, limpando meus estábulos e fazendo outras tarefas que as deixam enegrecidas e sujas. Vocês nunca estão limpas. Como então ousam pensar que poderiam tomar o lugar de minha esposa? A chave para a parábola. A Torá nos conta que aconteceu uma vez que durante a liderança de Moshe, a nação judia fez uma imagem, e mesmo assim foram os Erevirav, os convertidos egípcios que começaram com tudo, e foram os mesmos Erevirav que se curvaram para o bezerro e o idolatraram. Mas os não-judeus gostam de citar essa história na Torá para provar que os judeus não são bons. No entanto, nenhuma nação não-judaica tem o direito de repreender Bnei Israel, pois estas nações são todas muito, muito piores. Na época de Moshe, todas as nações não-judaicas serviam a diversos ídolos todos os dias de sua vida. Mais tarde, os romanos e os gregos inventaram vários tipos de deuses imaginários, um mais tolo que o outro, que eles diziam guerrear uns contra os outros e também governar sobre diferentes partes da natureza. O propósito destes ídolos era para as pessoas sentirem que não deviam servir a Hashem, nem se sentir obrigadas a cumprir suas mitzvot. Hoje a idolatria mudou de imagem para um novo tipo de religião. Os não-judeus acreditam e ensinam que a terra, incluindo tudo que há nela, seres humanos, animais e plantas, se criou sozinha. Isto é tão falso e perverso quanto a idolatria de imagens de antigamente. Como a idolatria de hoje proclama que o mundo se criou sozinho. Todos os livros de ciência são muito enganosos. Certamente você já deve ter notado que nenhum deles menciona o nome de Hashem. Eles escrevem, por exemplo, a mão foi projetada para pegar, ou o ouvido foi adaptado para ouvir. Isto soa como se a mão e o ouvido descobriram por si mesmos como se tornar instrumentos para pegar e ouvir. Esperemos que o seu professor de ciências sempre acrescente as palavras Hashem designou,
Mas se o professor Hasve Shalom não fizer isso, acrescente as palavras em sua mente ao ler o texto de seu livro. Somente nós judeus nos agarramos à verdade, que Hashem sozinho criou e governa o mundo. O fato de a Torá nos contar abertamente sobre o grande pecado do povo judeu, o bezerro de ouro, mostra a todos que, em geral, eles eram todos tzadikim. Moshe reza pelo povo judeu. Enquanto os judeus faziam bezerro de ouro, Moshe estava no topo do Har Sinai e Hashem lhe dava as luchot para que ele levasse a Bnei Israel. Hashem disse a Moshe: volte para o povo. Um pecado terrível aconteceu apenas 40 dias depois de os judeus terem dito Naseh Venishma, no Har Sinai. Os Erevirav convenceram Bnei Israel a fazer um bezerro de ouro e eles se curvaram para ele. Estou muito zangado. Eu destruirei todos os judeus e farei de você, Moshe, o pai de um novo povo judeu. Outra pessoa se sentiria orgulhosa e feliz ao ver que Hashem lhe escolhera como patriarca de uma nova nação judia, mas não Moshe. Moshe nunca pensava em si mesmo. Ele amava o povo judeu mais do que a si próprio, e assim ele rezou com toda a sua força para salvar o povo judeu da destruição. Por favor, Hashem, pediu Moshe, não fique tão zangado com seu povo. Se o Senhor o destruir, os egípcios dirão, nós estávamos certos. Nós sempre dissemos que Hashem não conseguiria manter o povo vivo em um deserto solitário e amedrontador, onde não há comida nem bebida. Nós sabíamos desde o começo que todos morreriam ali. Como Hashem viu que ele não conseguiria manter os judeus vivos e levá-los para Eretz Israel, ele matou todos eles no deserto. Que Hilu Hashem terrível seria isso. Todas as nações acreditariam que o Senhor, Hashem, não é poderoso o suficiente para levar os judeus para Eretz Israel, e que foi por isso que o Senhor os destruiu. Não deixe que as nações digam isso. Além do mais, mesmo que os judeus tenham pecado, eles não merecem viver pelos Zerut de seus patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob? O Senhor, Hashem, prometeu aos nossos patriarcas que seus descendentes seriam numerosos como as estrelas. Eu sei que os judeus transgrediram um dos 10 mandamentos ao fazer uma imagem, mas lembre-se que o Senhor testou Abraham com 10 testes e ele passou em todos eles. Assim, deixe que o mérito de Abraham proteja os judeus agora, e se o Senhor acha que o povo judeu merece ser queimado por seu pecado, lembre-se que Abraham estava pronto para se deixar queimar em Ur-Kasdim, para santificar o seu nome. Assim, salve os judeus de serem queimados pelos Zerut de Abraham. Se o Senhor acha que o povo judeu merece ser morto pela espada, lembre-se do Zerut de Yitzhak. Yitzhak permitiu que seu pai o amarrasse no Misbeach, no Har Amoriá, e estava pronto para ser morto com uma faca. Assim, faça com que o mérito de Yitzhak salve os judeus. E se o Senhor quiser punir o povo judeu fazendo com que vagueie em terras estranhas, lembre-se do Zerut de seu patriarca Yaakov, o Tzadik, que vagueou para Padan Aram e para o Egito. Poupe os judeus do castigo pelo Zerut de Yaakov. Moshe rezou muitas tefilot. Finalmente Hashem concordou em não destruir o povo judeu. Moshe quebra as luchot e pune o povo. Quando Moshe desceu para o sopé do Har Sinai, ele foi recebido por seu grande discípulo, Yehoshua. Yehoshua esperou por seu mestre durante 40 dias aos pés da montanha. Hashem realizou um milagre especial para o tzadik Yehoshua e a cada manhã caía mão do céu para ele, no lugar onde ele estava esperando. Juntos, Moshe e Yehoshua se aproximaram do acampamento judaico. Moshe segurava as luchot que Hashem havia lhe dado para ser entregue a Bnei Israel. Quando Moshe se aproximou, ele viu o bezerro de ouro e os judeus cantando e dançando em volta dele. Moshe ficou profundamente chateado. O pecado de fazer uma imagem e adorá-la era algo terrível, mas o Satã, o anjo mau, persuadiu os judeus a ficarem alegres e satisfeitos com seu pecado, e isso tornou as coisas muito piores. Moshe sabia que o povo merecia um castigo terrível e então fez algo que ele sabia que abalaria os judeus, que os deixaria chocados. Ele pegou as luchot e as quebrou. Ali estavam as sagradas luchot quebradas e os judeus ficaram chocados. Era como se estivessem acordando de um pesadelo. De repente,
eles se sentiram profundamente envergonhados. A quebra das Luhot os fez compreender que Moshe sentiu que eles não mereciam as Luhot, e eles entenderam quão zangado Hashem deveria estar com eles. Moshe exclamou: "Que vergonha! 40 dias depois de ouvir no Har Sinai diretamente da boca de Hashem, vocês não farão nenhuma imagem, vocês fizeram uma imagem para si." No dia seguinte, Moshe destruiu o bezerro de ouro, ele o queimou e moeu bastante o ouro até ele virar pó. Moshe misturou o pó com água e fez com que todos os judeus bebessem desta mistura. Qual era o propósito? Primeiro, isso fez com que todo judeu que achasse que o bezerro era um deus entendesse o quanto ele estava errado. O bezerro não era um deus, pois acabou no estômago do homem. Segundo, Hashem realizou um milagre com a água. Todo judeu que havia deliberadamente servido ao bezerro de ouro, mas não poderia ser punido pelo Beit Din, porque não havia sido advertido, ou não houvesse testemunhas que o tivesse visto pecando, sentiu seu estômago começar a inchar como um balão. Ele crescia, até estourar e a pessoa morrer. Mas os judeus que não pecaram não foram afligidos pela água. Então Moshe exclamou: "Quem teve medo de Hashem e não deu nenhum ouro para fazer a imagem, aproxime-se de mim." Houve apenas uma tribo na qual nenhum homem deu ouro para a imagem, a tribo de Levi. Todos os homens de Levi se aproximaram e se juntaram a Moshe. Moshe lhes disse: "Preparem suas espadas." Todo judeu que foi advertido a não adorar o bezerro de ouro e que mais tarde foi visto por 2 testemunhas servindo a imagem, deve ser morto por vocês. Mesmo que este homem seja um amigo seu ou um parente, ele deve ser morto por vocês. Os Leviim mataram 3.000 judeus. O restante de Bnei Israel poderia facilmente impedir que os Leviim matassem seus irmãos judeus, mas ninguém protestou, pois Bnei Israel era realmente de Sadiquim, que escutavam Moshe. Eles sabiam que mereciam esta punição por seu pecado e eles a aceitaram sem protestar. Vamos parar por aqui e continuar outro dia. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, compartilha e fique por dentro das novidades. Shalom a todos!